Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Ademir Nunes, sou pastor da Igreja Batista Filadélfia em Lausanne Paulista. E esta é a nossa série de mensagens Veredas. Se você tem gostado dessa série de mensagens, você pode acionar o sininho, compartilhar, deixar o seu like, para que muitas pessoas sejam alcançadas e abençoadas com estas mensagens. Eu desejo compartilhar nesta mensagem o Salmo de número 37, do versículos de 1 a 4. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz-lhe o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Este é mais um salmo escrito por Davi, e este salmo faz um contraste entre o ímpio e o justo. E é também um salmo no qual aparecem questionamentos, o justo questionando por que o ímpio prospera. E, na verdade, quando existe este questionamento, muitas vezes é porque o coração do justo está, na verdade, se inclinando para aquilo que não é correto. Então, o salmo é um salmo que faz este contraste e mostra muitas vezes estes questionamentos. E aqui vai aparecer aquilo que está no coração do homem, muitas vezes maquiado, muitas vezes escondido, mas que no fundo está no coração do homem alguns sentimentos que não são bons, principalmente para nós que somos servos de Deus. Por quê? No Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 19, o Senhor diz que é do coração que procedem os maus desígnios, como prostituição, adultério, homicídio, falso testemunho. Todas essas coisas procedem do coração do homem. E o profeta Jeremias, no capítulo 17, ele diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E também o texto bíblico diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, muitas vezes, o coração do justo está se inclinando para o mal, porque ele está olhando para a vida do ímpio e entendendo que aquela vida vivida pelo ímpio é melhor do que aquela que ele, como justo, está vivendo. Então, o salmista começa a dizer que nós não devemos nos indignar e nem invejarmos aquilo que tem o ímpio. Por isso, queridos, o tema dessa mensagem é os desejos do coração. Nós não podemos invejar o ímpio, porque ao olharmos, quem sabe, para a sua casa bonita, o seu carrão 0 quilômetro, suas roupas chiques e caras, nós nos esquecemos de olharmos para o profundo daquilo que eles estão vivendo e como aquelas coisas foram
adquiridas. Nós não podemos invejar e nem desejar a vida que o ímpio vive. Porque quando nós assim o fazemos, nós estamos olhando apenas para a superficialidade das coisas. E muitas vezes colocamos o nosso coração, inclinamos o nosso coração para estas coisas que são materiais e passageiras. Então nós não devemos invejar o ímpio. Eu posso usar aqui um exemplo trágico de um grande empresário do grupo Ioki, do grupo Kitano. Este empresário japonês, ele era herdeiro de uma das maiores fortunas do país. No entanto, apesar da aparência de morar num condomínio chique, de ter carros na garagem, de ter toda uma aparência de prosperidade, o coração deste homem era corrupto. Ele, primeiramente, se envolve com uma garota de programa e depois ele vem a casar-se com ela. Mas a sua vida de devassidão, de adultério, continuou, ao ponto da esposa descobrir o seu mau comportamento e, por fim, assassiná-lo. Estou contando essa história porque, quem sabe, algum servo de Deus, ao descer no elevador de um condomínio chique, olhava para a aparência daquele homem e dizia: é um ímpio e prospera, enquanto eu, como servo de Deus, não estou vendo esta prosperidade material. Nós não devemos olhar para a aparência, mas ver realmente como está o nosso coração. E o salmista diz que nós não devemos invejar o ímpio, porque um dia eles comparecerão diante do juízo, e tudo aquilo que eles conquistaram, sabe-se lá como, pode ser até de modo lícito, tudo isso será pesado. E a palavra nos diz que eles serão ceifados e que eles, como a erva, murcharão. Mas o coração do justo precisa se inclinar para as coisas de Deus. Quanto a nós, o que nós precisamos fazer como servos do Senhor? Ele diz que nós precisamos confiar em Deus. Deposite a tua confiança total no Senhor. Confiar nos bens materiais, confiar no nome que possui, na conta bancária, tudo isso não vai adiantar para nada. Nós somos ensinados aqui pelo salmista a confiar no Senhor. Ele diz: confia no Senhor e faça o bem. Confia no Senhor e faça o bem. Se nós depositamos no Senhor a nossa confiança e procuramos fazer o bem, procuramos andar corretamente, segundo a vontade de Deus, abençoando pessoas, enriquecendo pessoas. E eu aqui me lembro de uma garotinha que vivia lá no Império da Síria, e ali havia um grande comandante do exército chamado Naamã. Este grande comandante possuía tanta riqueza que o texto bíblico nos diz que quando ele foi ter com o profeta Eliseu, ele levou uma grande quantidade de pratas, de ouro. Então ele era um homem rico, no entanto ele era leproso. E aquela garotinha, descendente de judeus, que trabalhava na casa daquele grande comandante, ela disse para ele que ele poderia ser curado se tivesse um encontro com um homem de Deus e com o Deus daquele homem. Portanto, aquela criança
ela não olhou para a aparência, para os bens daquele comandante, mas ela fez o bem, pregando a palavra de Deus, dizendo que ele poderia ser curado. Então nós precisamos confiar no Senhor e fazer o bem, não nos preocupando com o dinheiro, com os bens materiais. Ainda ele diz que nós precisamos nos deleitar no Senhor. Esta expressão, deleitar-te, outras traduções trazem a palavra agrada-te do Senhor. Essa expressão quer dizer que a nossa alegria, o nosso prazer está em Deus, não naquilo que Deus pode nos dar. O que Ele nos dá é consequência, mas o nosso prazer, a nossa alegria está no Senhor. Então a palavra diz que nós precisamos nos deleitar no Senhor, agradar-te do Senhor, porque quando nós assim fazemos, então Ele vai conceder os desejos do nosso coração. Então, por isso, o tema da mensagem é os desejos do coração. Agora, se o salmista está dizendo que o meu coração não pode se inclinar para a inveja, para olhar aquilo que o ímpio possui, e ao contrário, ele diz que eu preciso fazer o bem e preciso me deleitar no Senhor, tudo isso quer dizer que os desejos do meu coração serão concedidos pelo Senhor quando o meu coração se inclina para fazer o bem, quando o meu coração procura agradar ao Senhor, deleitar-se no Senhor. Eu não posso usar esse texto achando que eu vou fazer determinadas coisas porque assim Deus vai me retribuir. Não, o conselho é que a minha postura, a inclinação do meu coração é fazer o bem, é me deleitar no Senhor, é não invejar o que o ímpio possui. Então, quando você tem o seu prazer nas coisas de Deus, quando você se deleita no Senhor, quando você procura agradar ao Senhor, então Ele concede os desejos do teu coração. A palavra do Senhor diz que é do nosso coração que procedem os bons e os maus pensamentos. Então, se o meu coração está inclinado para fazer as coisas do Senhor, em agradar o Senhor, em fazer o bem, Ele vai conceder os desejos do meu coração. Então, que nós possamos sempre buscar fazermos a vontade do Senhor, ter o nosso prazer em Deus, nos alegrarmos no Senhor, buscarmos a sua vontade, agradar ao Senhor com o nosso comportamento, porque assim os desejos do nosso coração serão cumpridos. Que Deus te abençoe e que o teu coração esteja sempre inclinado para fazer a vontade de Deus. Amém? Deus te abençoe.